Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Dupla Jornada. Para você que não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal para receber conteúdo sobre maternidade e desenvolvimento infantil. Hoje estamos com uma convidada especialíssima, a Gabriela Coelho. Ela é mestre em nutrição aqui pela Universidade de St. Mary's e a gente trouxe ela para falar sobre um tema que assola todas as mães, que particularmente eu conheço, que é a seletividade alimentar. E eu vou deixar a Gabriela se apresentar e a gente vai bater um papo bem interessante pra gente ter mais conhecimento. Eu tô super interessada nesse tema. Vou sair daqui aplicando coisas, certamente. Então, como a Clarissa falou, eu sou a Gabriela, eu sou formada em nutrição no Brasil, vim fazer meu mestrado aqui. E a nutrição infantil era uma nutrição que eu vi na graduação, mas é uma coisa que eu nunca tinha me aprofundado muito. Por motivos pessoais, eu não era mãe, então eu nunca tinha tido muito interesse. Até quando eu tive meu filho, depois do meu mestrado, e quando eu vi que eu estava grávida, eu comecei a estudar muito sobre a nutrição materno-infantil, principalmente sobre os primeiros 1000 dias, né, que a gente vê que é muito importante, então é a fase que vai da gestação até os 2 anos de idade, que é fundamental para a saúde e desenvolvimento da criança. E quando meu filho nasceu, eu comecei a estudar muito sobre introdução alimentar. Então foi super bem, a gente fez a introdução dos alimentos, deu tudo muito certo, e ele alimentava super bem. Assim, aquela criança que eu ganhei na loteria, né? Um filho que come tudo, vegetais, fruta, todas as frutas ele comia, brócolis era o alimento favorito dele. Então, assim, quando a gente saía, a gente ia muito em restaurante, levar ele para ele ter essa experiência, né, de sentar na cadeira no restaurante, comer e tudo. Então, assim, eu e meu esposo, super animados, eu era mãe pavão, de tão orgulhosa que eu tava, né, não cabia dentro de mim tanto orgulho. Quando minha família veio pra cá, eles, nossa, Gabi, ele come muito bem, e eu, né, ele come muito bem mesmo, né, tudo assim. Tudo que você imaginar, ele comia. A única coisa que ele nunca foi muito fã era abacate, mas mesmo assim ele comia. Mas eu vou falar mais um pouquinho também, porque eu não gostava de abacate. Então eu oferecia menos, né? Sim. E é uma coisa muito importante também na introdução alimentar, que a gente tende a oferecer aquilo que a gente gosta. Aquilo que a gente come também, né? Então, assim, foi um trabalho muito grande para mim e para o meu esposo, oferecer comida que a gente não gostava e comer. Né? Então, assim, então a introdução alimentar dele foi excelente. Eu não podia estar mais contente, mais orgulhosa dele e de mim como nutricionista também, né? Vendo tudo que eu estava fazendo para ele, que estava funcionando. Mas essa minha felicidade durou muito pouco tempo, né? Com menos de 1 ano e meio, com 1 ano e 3 meses, meu filho começou a apresentar sinais de seletividade alimentar. E assim, eu não estava preparada para isso, eu tinha visto, né, quando eu fiz o curso de introdução alimentar, que a criança, a partir de 2 anos, começava a demonstrar sinais de seletividade alimentar. Mas ele começou muito cedo, com 1 ano e 3 meses ele começou. E como que eu vi que ele começou? Ele começou a falar não pro brócolis, que era o alimento favorito dele, né? E ele falou não um dia, eu falei, tá, beleza, né? Passou um dia, eu ofereci de novo, ele não quis. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui acontecendo, né? E aí eu comecei a pesquisar. E eu falei, essa é a seletividade alimentar, né? Eu não acredito que né? E aí eu comecei a, tipo assim, eu vou explicar depois alguns erros que a gente faz, que eu cometi esses erros também. Então eu ofereci várias vezes seguido, pra ver se ele ia comer. E com um pouquinho assim, come aqui, prova, né? Você gostava tanto, né? O que tá acontecendo? E aí, e nada, eu falei, então eu preciso realmente ver o que tá acontecendo. Então foi nesse momento que eu dediquei profundamente aos estudos, eu queria entender o que estava acontecendo, eu queria resolver aquele problema dele. Porque aquilo não estava causando um problema só para ele, como desenvolvimento e crescimento também, mas também para mim, né? Porque, igual comentei, a gente sempre ia em restaurante, saía fora, e eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de sair para jantar, sempre gostei de ir em cafés, todas essas coisas, e eu comecei a não querer ir. Tudo que era relacionado com comida, eu não queria estar presente.
Então aquilo pra mim começou a ser muito difícil, porque cozinhar, eu amo cozinhar. Eu ia pra cozinha e já falava, ai, nossa, o que vai ser hoje, né? Então, assim, aquilo começou a me corroer de uma forma muito ruim. Então, frustrante. É muito frustrante, muito frustrante. Então, assim, eu era uma pessoa, sempre uma pessoa assim, alegre, muito positiva, e eu começava a ficar, tipo assim, de mau humor. Coitado do meu esposo. A hora da refeição já começou a virar um momento tenso. Tenso, muito tenso, sabe? E assim, a minha família, no Brasil, é uma família muito grande. Então a gente, Minas, todo mundo sabe, tudo envolve comida, né? Tudo envolve pão de queijo, né? Então, assim, tudo da minha família para celebrar alguma coisa, tudo a gente envolve comida, né? Então eu cresci com isso. Então, assim, a hora da refeição para mim é um momento muito prazeroso, muito agradável. E aí deixou de ser. Começou assim, falava, não, nossa, tem que cozinhar, né? O que será que vai ser hoje, né? Aí fazia comida e não quero. Eu falava, pronto, né? Começou. E aí... Você era com tudo, Gabi? Com muita coisa. Muita coisa. Chegou no ponto que tudo que ele queria era pasta. Macarrão. Sabe? E tinha que ser o macarrão espaguete. O parafuso não queria, sabe? E assim, a hora que eu colocava o prato, gente, era choro. Tipo assim, parecia que eu tinha feito alguma coisa assim que, sabe? Tipo, chegou num ponto de eu ficar pensando se ele tava com alguma coisa doendo. Sabe? Se tinha alguma coisa doendo. De tanto que ele chorava, sabe? E assim, o choro foi muito difícil, mas pra mim a pior coisa foi ele falar eca. Ele falou Na hora que eca. você foi, teve uma vez, a hora que eu servi a comida, ele falou eca. Eu falei, gente, caramba. agora você pensa, eu vi a vida inteira dos meus pais que não se fala eca pra comida, sabe? Ele falava eca, yuck. Eu falava, até ele, não sei se ele viu isso na escolinha, o que foi, sabe? Não o eca, né? Sim. Mas o yuck. Eu falei, não, isso precisa parar, sabe? E chegou num ponto, assim, de me estressar tanto, de me causar tanto, assim, angústia. Porque quando tinha alguma coisa, né? A família do meu esposo aqui é muito grande também. Então, quando tinha alguma coisa que eles iam sair pra comemorar o aniversário de alguém e tudo, eu ia falar com meu esposo que eu tava muito cansada. Que eu não ia, sabe? Eu queria, né? Passar por isso de novo. Porque eu não queria ter que lidar com aquela situação, sabe? Então, assim, se o nosso filho quisesse ir, ele ia com o pai dele. Se ele quisesse ficar em casa, ele falava comigo. E tava tudo bem também, sabe? Então, foi aí, nesse momento, que a hora que começou tudo a acontecer, que vem como uma avalanche, né? Eu falei, não, agora eu preciso parar, senão não vai dar, sabe? Eu vou surtar, né? E aí foi quando eu comecei a estudar. Então, assim, eu deixei um pouco a outra parte da nutrição que eu trabalhava e comecei a focar só nessa questão de alimentação infantil, principalmente seletividade alimentar. Né? Porque como nutricionista, aquilo foi me dando uma angústia muito grande, porque o meu trabalho é ajudar as pessoas a alimentarem melhor. E o meu filho da minha casa eu não estava conseguindo fazer ele comer, sabe? Então, assim, esse tema tem um toque muito pessoal, sabe? Porque eu passei, é muito difícil. E assim, eu fico pensando, com todo o conhecimento científico que eu tenho, se foi muito difícil pra mim, eu imagino que pra quem não tem todo esse conhecimento, pode ser muito mais difícil ainda, sabe? Então, eu tive que estudar muito, muito mesmo. Eu voltei toda a parte de nutrição alimentar, infantil, e principalmente questão de comportamento, porque tem muito de comportamento, e tem muito também de neurociência, né? Desenvolvimento e tudo. Então, eu comecei a buscar nessas áreas infantis e de adultos também, né? Porque, querendo ou não, o que muita gente pensa é que a seletividade alimentar, ela é um problema. E ela não é o problema, ela é o sintoma, né? E tem várias coisas por trás. Então, se a gente não conseguir ver o que está por trás, a gente não consegue resolver esse sintoma que é da seletividade alimentar. E aí, o que acontece? É igual a pontinha do iceberg, né? A gente tá vendo só lá em cima, tá vendo só a seletividade alimentar. Uma analogia que eu gosto muito de fazer é sobre a goteira, né? Que quem vive no Brasil sabe muito bem a goteira, o que acontece, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de fazer essa analogia da goteira com a seletividade alimentar. Você tá aqui na sua casa, né? Tá tudo tranquilo aqui,
você vê uma gotinha. Cai uma gotinha lá. Você vai lá, olha e fala, estranho aquela gotinha, né? Mas aí você vai e passa um paninho, né? Aí no outro dia outra gotinha, você vai lá e passa um paninho. A seletividade alimentar, a gente pode falar que começa mais ou menos da mesma forma. É o não que seu filho falou hoje. Por exemplo, meu filho falou não pro brócolis, né? Então, o não que ele fala hoje. Eu falo, beleza, né? Aí eu vou lá e falo, não, tudo bem, né? Não precisa comer. No outro dia ele fala não de novo. E aí ele fala não para um outro alimento. E ele começa a falar mais não para vários alimentos, né? Então, aquela gotinha começou a virar uma... Agora eu tenho uma poça d'água no chão, né? Então, eu posso ir lá e secar essa poça d'água todo dia. Mas o que acontece? Normalmente, quando essa poça d'água tá formada, que quando seu filho começa a falar não mais vezes, é que os pais falam, opa, aí tem um problema, sabe? Tem alguma coisa. E é normalmente quando a gente, com a melhor das intenções possíveis, a gente faz errado. Aí a gente começa a forçar, né? Come só mais uma colherzinha, você comer mais 3 colheres, você pode brincar, né? Ah, não, você não acabou de comer seu prato. Ou né? oferecer um outro alimento mais gostoso, né? Ou oferecer um um biscoito, outro Pra criança Aí poder você comer. vira o chefe de cozinha 24 horas, né? É. Então, assim, o que acontece? Toda vez que você faz isso, você começa a contar as colheradas, você faz chantagem, você fala, não, só vai brincar se comer tudo no seu prato, né? E assim, então, isso a gente acaba causando mais dano do que ajudando, né? Porque a criança começa a criar aquela barreira. E como você falou, você começa, eu cozinho outra coisa. Então a criança fala, opa, se eu falar não, minha mãe vai me dar outra coisa. Exatamente. Sabe? Então a gente alimenta. Sem querer, tipo, com o melhor das intenções, isso vem do lugar de amor e de cuidado com os filhos. Você quer que seu filho coma, né? Exatamente. Só que sem esse conhecimento, sem querer, a gente acaba piorando, né? Às vezes aquele probleminha que ia durar ali 1 ou 2 semanas, vai durar 1 mês, 6 meses, sabe? Então, aí que começa. Então, o da goteira que eu gosto, a gente viu lá poça, é quando o seu filho já tá, tipo, começando a desenvolver mais sintomas, quando a gente vê que tá acontecendo. E aí, então, o que adianta? Pensa na goteira, você fica correndo com balde, aqui pra um balde, ali pra um pano, ali pra um pano, ali, você vai pegar um pouquinho dessas gotas, você vai minimizar um pouquinho o problema. É a mesma coisa. Come mais 6 colheres, pode descer. Não, eu faço outra coisa pra você comer. Então você tá amenizando, mas você não tá tratando a causa. Não tá resolvendo. Não tá resolvendo. Então você precisa, na goteira, você precisa arrumar o telhado. Quando você não arrumar, vai continuar pingando lá embaixo um pouquinho, né? E a seletividade alimentar, ela não tem uma causa só. Ela é multifatorial. Então envolve várias coisas. Tem diversas coisas, né, que podem estar causando. E o jeito que a gente trata vai falar quanto isso vai perdurar, né? Tem várias coisas envolvidas. E tem 3 coisas que eu gosto muito de falar, se você puder explicar um pouquinho melhor. Pode falar. Que eu chamo das 3 causas ocultas. Que elas são 3 coisas que a gente não observa, não é muito falado em livros, em material científico. Quando a gente trata a causa, então, por exemplo, a sua filha, a causa da seletividade alimentar dela pode não ser a mesma do meu filho. Então, a minha abordagem tem que ser diferente da sua. Se a gente agir do mesmo jeito, uma de nós duas não vai conseguir resolver. Então, as 3 causas ocultas que eu gosto muito de falar, que sempre dá, que é o que eu vejo que dá um resultado muito bom. A primeira, elas parecem muito óbvias quando a gente fala, né? Mas a hora que você vai pensar, fala, realmente. Então, a primeira delas é a criança, ela simplesmente não sabe como comer o alimento que se ofereceu, né? Parece muito óbvio, né, gente? Mas ela não sabe como que come. Então, isso, ela pode rejeitar aquele alimento. Então, um exemplo muito simples, né? Todas nós, né, estamos num país diferente, né? Quando a gente chegou aqui, você viu algum alimento que você não sabia como que comia, o que você fez? Não comi. Não comi. Tem uma certa estranheza, né? Isso. Às vezes até o aspecto da comida. Eu digo que eu não como, né? A Clarice ela é mais ousada, a Clarice ainda come. Eu não como. Eu vejo que é algo diferente, eu já prefiro nem comer. Ou então, o que você vai fazer? Você vai ficar observando e ver
alguém comer. Alguém comer. Você copiar aquilo, né? Exato. A criança é a mesma É a coisa. mesma coisa. É a mesma coisa. Agora vocês pensam, a gente tem aí 20, 30, 40 anos comendo, né? A criança tem 2, 3, 4. Então, a gente tem um conhecimento muito maior. A gente tem uma experiência, uma vivência muito grande com questão de alimento. A criança não. Então, por exemplo, quando ela vê o alimento, você põe no prato dela, ela simplesmente não sabe. Não sabe como Não fazer. sabe o que é aquilo, ela não sabe o que faz, né? Eu mordo, eu vou lamber, eu seguro com a mão, o que eu faço, né? E a mesma coisa acontece quando você dá comida misturada. Então, por exemplo, você faz lá um... A gente teve esse episódio. Parece família. Mas eu já sabia que ia dar ruim. Já sabia. Eu fiz pra ver consciente. mesmo. Pra ver o que ia dar. Então, é isso, porque ela não sabe o que tá, ela não consegue identificar o que tá ali no prato dela, sabe? Então, por exemplo, você faz o famoso mexidão, né? Você faz uma mexidão. Ou então você faz um sanduíche natural, né? Pra criança. Então, um wrap de frango, alguma coisa assim, né? E se oferece, né? A criança vai olhar e ela não vai comer, né? Eu falo, ó, isso é experiência própria, gente. Eu fiz em casa um dia, eu fiz um burrito, né? Que eu queria fazer uma coisa diferente. Eu peguei uma tortilha, fiz lá. E daí, a hora que eu dei pro meu filho, ele, eu não gosto. Como você não gosta, né? Tipo, eu não falei dele, mas eu pensei que... Tipo, tem tudo que tu gosta ali dentro. Tem arroz, feijão, queijo, carne. Como que você não gosta, né? E aí, é por isso que acontece. Ele não sabe o que é aquilo, não sabe. né? Então, o que você faz nesses casos, né? Se a comida tá misturada, você fala que tem uma cenourinha, tem um brócolis, né? Ou então, se é um sanduíche, você abre, deixa ele explorar, né? O que muitos pais, às vezes, não fazem é... Você não deixa a criança se sujar. Você não deixa a criança brincar com a comida. Claro que até um limite, né? A criança pode começar a jogar comida pra fora, tudo. Mas deixa a criança explorar o alimento. Deixa ela ver o que tem ali, né? Então, a hora que abre um sanduíche natural, vai ver... tem queijo. Eu gosto de queijo. Eu já comi queijo. Eu gosto de queijo, né? Tem frango. Eu gosto de frango, né? Tem tomate. Eu gosto de tomate, né? Sim. Ou então ele vê uma salada lá, sei lá, uma alface que ele nunca comeu. O que é isso daqui? Essa é uma arvorezinha, né? Essa é uma folha, uma alface. Explica. Porque aí, quando a criança sabe e ela aprende a comer, e mostra também. Fala, esse aqui você morde assim, esse aqui você põe assim, esse aqui você espeta assim com um garfinho. Então a criança fica mais familiarizada com aquilo que tá no prato e ela vai conseguir comer, né? Então isso é uma das coisas, né? Então sempre assim, você tem que levar por base, ter em mente que a criança às vezes ela simplesmente não sabe comer aquilo que tá no prato dela. E a questão de se sujar é importante na fase que tem que se sujar, né? Porque se não se suja na fase que tem que se sujar enquanto é bebê, vai chegar nos 2 anos querendo se sujar ali o tempo todo, mexendo na comida o tempo todo. Ou então... Não vai conseguir comer, né? Ou então, ela não vai querer se sujar. Ou não vai querer ela não vai querer pôr a mão. Exatamente. Né? Acontece ela não vai querer né? pôr a mão. Então vai pôr a mãozinha e vai falar, limpa, sabe? Então, tipo assim, tem que deixar a criança... ser criança, tem que deixar ela explorar. Ela não sabe aquilo. É uma coisa muito nova pra ela. Então ela não sabe. Então você tem que deixar ela. E outra, você tem que dar tempo. Né? Tem que dar tempo. Não adianta servir comida correndo, né? Ou, eu não sei vocês, mas eu tinha o hábito de comer muito rápido. Assim, muito rápido. 15 minutos eu já terminei meu jantar, né? Porque tinha que fazer alguma coisa, tinha que correr pra fazer outra coisa. Então, isso eu comecei a observar também. E meu esposo a mesma coisa. Então, eu comecei a observar, tipo, quando a gente começou a comer mais devagar, dando mais tempo, porque, tipo assim, eu comi muito rápido, meu esposo comeu muito rápido. Quando veio meu filho, eu tava com o prato cheio. Aí ele falava, não quero mais. Porque todo mundo já tinha terminado, sabe? Então, as primeiras vezes vai demorar tempo. Às vezes você vai estar na mesa 1 hora. Né? A minha mãe, quando era criança, me botava almoçar 1 hora antes, porque eu demorava demais. E aí eu botava 1 hora antes pra na hora de estar pronta eu já tinha comido. Porque eu demorava, mas até hoje eu como devagar. Você come devagar, Todo mundo mas eu não acho uma coisa ruim. Eu acho bom, eu como muito rápido. Eu como devagar. Mas eu não acho ruim, eu acho legal quem come devagar, porque dá tempo do teu cérebro descobrir que ele já tá saciado. Você aproveita o alimento, né? Você come muito melhor, né? É até melhor pra digestão, né? Com certeza. Mas eu como voando também. Mas eu ainda fico na mesa.
Isso eu cultivei, assim, justamente pra não apressar. E eu gosto de, quando eu tô na mesa, geralmente, né? Não é sempre. Mas eu gosto de ficar conversando com elas. Sim. Pergunto da creche, pergunto ainda mais de noite, que de noite dá uma desandada, né? De noite, fica todo mundo meio mais pra lá do que pra cá, aquela coisa meio desfocada. É assim mesmo, E aí eu tento trazer pra mesa. Então, o que aconteceu na creche? E aí fico, né, fazendo coisas pra elas ficarem ali. Isso, aquele momento, ali. né, que a gente fala que querendo ou não, é o momento que a gente tem pra ter uma refeição completa, né? Normalmente é o café da manhã, que dependendo do dia é corrido, dependendo do dia tem que estar pra ser mais tranquilo. E o jantar, porque almoço a gente, muito raro tá com eles, né? Sim. Muito raro. Então, essa seria a primeira causa oculta, né? Sim. Igual eu falei, a gente às vezes não sabe como que come também, né? E não come, né? A segunda coisa parece boa também, mas é a segurança da criança na mesa, tá? E é a segurança física mesmo da criança, tá? Essa segurança física é como que ela tá sentada, né? Então, ela tá confortável na cadeirinha dela, ela tá na altura certa, ela tá com o que a gente chama 90-90-90, que é o pé apoiado e o calcanhar 90 graus, o joelhinho 90 graus e o bumbum com as costas fazendo um ângulo de 90 graus. Então, quando a criança tá assentada nesse formato, ela tá confortável na cadeira. Então, ela tende a ficar mais tempo ali, né? Se ela não tá confortável, ela entende que aquilo não é um ambiente seguro. Então, ela tenta sair. Ela tenta ou comer rápido e sair, ou não comer e sair. E um exemplo prático pra gente entender também não sei se vocês já perceberam, mas normalmente bar e restaurante fast food, eles não têm cadeiras confortáveis. Normalmente a luz é aquela luz branca, né? Então, os bancos também são aqueles bancos altos, que mal cabe a gente sentada, né? Sim. Então, esses lugares, eles são feitos desse jeito, não sei se vocês sabem disso ou não, é de propósito. Pra pessoa não permanecer. Exatamente, pra pessoa não permanecer. Porque são ambientes que eles querem rotatividade. Não é um ambiente que você vai sentar e você vai consumir muito. Ficar confortável. Você já pegou o seu pedido. Você vai comer e vai sair. Eles querem que você saia para que outra pessoa venha e coma. Então, eles não são confortáveis de propósito. Tá? Então, é como se a criança se sentisse na mesa nesse momento, né? Ela não tá confortável. Agora, pensa diferente. Um restaurante mais chique, né? Confortável. Tem aquela cadeira confortável, você senta, aquela luzinha mais ambiente, né? Então, eles fazem isso de propósito também. Pra você ficar confortável e ficar lá. Então, você já viu, quando você tá num restaurante mais confortável, você fica lá muito tempo. Você vai consumindo, né? Você vai consumindo. E é exatamente o que eles querem. Eles querem que você fique mais tempo pra você consumir, pra você gastar mais. Sim. E a criança, quando tá confortável, é isso que a gente quer. Que ela fica confortável pra ela ficar mais tempo na mesa, né? Porque quando você tá confortável, então o seu cérebro, ele entende que aquele ambiente é um ambiente seguro. Então você não fica naquele espírito de fuga, sabe? Tipo, eu tenho que sair rápido daqui. Ele tá confortável. Então, quando ele tá confortável, ele consegue explorar mais, né? Então, ele tem curiosidade. Então, ele consegue pegar mais o alimento. Ele fica mais tempo na mesa, né? Depois vocês podem fazer o teste, né? Coloca a criança sentada numa cadeirinha não muito confortável. Né? Já fiz. Aí já fez, né? A gente tirou os assentos dela da cadeira e deixou elas comer na cadeira. Nossa, não deu certo. Não dá 5 minutos. Que daí não alcança. Não fica confortável pra pegar comida, né? E é muito mais acessível ao chão, né? Aí sobe e desce toda hora. Não fica confortável. Não fica. E isso também é importante. Não só essa distância dos 90-90, mas a distância da mesa. Da mesa, né? Também. Porque senão da colher. Né? Ou na mesa muito em cima, ou na mesa muito embaixo. Porque isso também dificulta. Então a criança não quer ficar, ela fica irritada. Ela quer sair. Né? Então, como ela tá preocupada em sair dali, ela não consegue concentrar na comida. Então é muito importante isso. E outra coisa também, que é o terceiro ponto que eu gosto de falar dessa seletividade oculta, que talvez é o mais desconhecido de todos, né? Mas que é um dos mais importantes, se não o mais importante, é a emoção da mãe em relação à hora da refeição, sabe?
Então, assim, é igual eu comentei, né, que eu tava, tipo, Frustrada, estressadíssima, estressada. super frustrada. Então, eu ia pra mesa já esperando alguma coisa rápida. Já ia tensa, né? Já ia tenso, isso. E, né, vocês devem saber, muita gente sabe, quando a gente começa a ter o filho, começa a ler, a questão da corregulação. E é a mesma coisa na hora da refeição, né? A criança, ela é muito sensitiva. Então, ela sente as coisas antes da gente falar, antes da gente verbalizar, né? Então, por exemplo, se você já vai pra cozinha estressada, você senta na mesa, né? Tensa, né? A criança, ela sente isso. Então, pra ela, aquele momento da refeição, ele não é um momento prazeroso, é um momento tenso. Já tá tensa. Porque ela já tá tensa. Você, sem querer, você já demonstrou aquilo, né? E a criança, ela pega as coisas muito rápido, né? A questão da corregulação, ela é impressionante como funciona. Ela funciona com a gente, adulto, né? Então, o poder que tem na criança, tipo assim, é impressionante. E aí, se a criança fala, não quero. Ah, pronto, aí a gente explode, né? Aí a criança chora, ela não vai querer comer mesmo, né? Não tem nada que a gente faça pra fazer ela comer. Então, isso é um treinamento mais pra gente, como mães, pais e educadores, né, do que pra criança. Então, nesse momento, o que a gente tem que fazer? É difícil, gente, mas tem que, tipo, manter a calma, sabe? Se você tiver que respirar fundo, contar até 10, antes de você responder, falar qualquer coisa, eu sugiro que faça. Engraçado sabe? que a gente postou um vídeo ontem, né, eu falando sobre isso. É? Eu tenho falado bastante sobre isso, essa questão do adulto. A criança sempre vai refletir o comportamento do adulto. Sim. Sempre. E aí, como tu tá falando, em todos os aspectos, na alimentação, né, no comportamento do dia a dia. Então é o adulto que vai regular a criança, né? É um adulto, sim. Então, por isso que eu falo, a seletividade alimentar, ela não é o problema. Ela é o sintoma. E não é a criança. É o que tá por trás disso, sabe? Então, não adianta, gente. Tem muita gente que fala, ai, meu filho é muito exigente pra comer. Não quer comer. Nossa, que frescura essa criança. Não é, sabe? É o que tá por trás. Tá por trás. A criança, ela tá só refletindo aquilo, né? De alguma coisa que tem causado. Essa questão que você falou é muito importante, tá? Essa questão do adulto, por exemplo. Não adianta você querer que sua criança come salada, fruta, se você não come. Se você não come. Não é? Então, tipo, O exemplo, né? É o exemplo. ela não Todas vai as comer. vezes que eu tô comendo, elas comem mais. Alface, por exemplo. A Júlia, ela come bem, né? Come. A Júlia, ela vai mais pro vegano e a Liz é mais carnívora. E você vê que também tem uma questão de gosto. Sim. E isso não tem muito o que fazer, Não. né? Mas eu reparo que quando eu tô comendo alface, por exemplo, muita alface, que às vezes eu pego um prato inteiro, assim, na hora do jantar, elas acabam com o meu prato. Elas comem. E é uma coisa que a Liz nem se interessa muito, não. Mas Isso. ela vê a irmã comer, ela me vê comendo, vê um pratão, não fica, quero. Isso. Aí ela come. Isso. E isso é muito importante para várias coisas, não só nessa questão de seletividade alimentar, mas para você começar a moldar também os hábitos alimentares do seu filho. Porque se ele não aprender com você, que ele confia, ele vai aprender com outra pessoa. E aí você não sabe que outra pessoa vai estar comendo. Por exemplo, na escolinha, por exemplo, ou qualquer outro lugar, sabe? Então, o exemplo é a gente que tem que dar. Então, tipo, às vezes, o que eu vejo muito acontecer, às vezes as mães melhoram um pouco a alimentação delas porque querem que os filhos comam melhor, sabe? Igual eu falei, eu não ofereço abacate porque eu não gosto de abacate. Mas hoje eu como. Tipo assim, hoje eu como e gosto muito, sabe? Melão, outra coisa, né? Então, assim, Não gosto não. eu detestava melão. Eu gostava muito de suco de melão com limão. Mas o melão em si... Específico. Porque eu adoro limão, né? Então, assim, e meu filho gosta também, ele chupa limão. Nossa, que legal. Então, assim, pra você ver o tanto que reflete muito. Total. o do pai, né? Total. Então, assim, a gente acaba mudando um pouco os nossos... Porque se a gente for pensar também, nós crescemos numa época que os nossos pais não tinham todas essas informações. Eles fizeram o melhor que eles puderam pra dar pra gente com o conhecimento que eles tinham na época.
Mas eu já fiquei sentada na mesa até 2 horas da tarde pra comer tomate. E tipo assim, eu tinha 6 anos de idade, eu não esqueço até hoje. Então, tipo assim, né? E eu fiquei sem comer tomate por muitos anos. Muitos anos. Hoje eu como, não tem problema nenhum. Sim. Mas tipo assim, você vê, são bloqueios que foram causados, que a gente tem por falta de conhecimento dos nossos pais, né? Ou de quem estava alimentando a gente. E igual eu falei, com as melhores das intenções. Ninguém faz isso de maldade, sabe? É de amor, você quer que coma, sabe o tanto que é importante, sabe, pro seu desenvolvimento e tudo. E outra coisa, quando a gente tá falando das coisas que às vezes a gente faz, achando que tá ajudando, a gente tá atrapalhando ainda mais. É questão de forçar a criança a comer, né? Porque ela vai tomando, ela vai criando uma resistência muito grande, porque ela já falou, ela já deu sinais no corpo dela que ela já tá satisfeita. E a gente continua forçando comida, sabe? Então, é uma linha muito tênue, essa de a criança tá satisfeita ou ela não tá, sabe? Então, outra coisa que é muito importante a gente observar são as funções, ter as funções bem definidas, né? O que acontece? Então, por exemplo, quando se trata de alimentação, a função dos pais e do cuidador é oferecer o maior número de alimentos, de variedade, as melhores fontes nutricionais para a criança, tá? Então, a gente decide o que a gente compra no mercado, o que a gente traz para casa e o que a gente serve na mesa. Mas quem decide o que vai comer, a quantidade que vai comer é a criança. Isso não é a gente, né? Isso a gente tem que ter muito separado, porque muitas vezes a gente cruza essa barreira e a gente acaba desrespeitando a criança, né? Então, assim, come só mais 3 colheradas, sabe? Isso, quem decide é a criança, né? Quando ela tá com essa questão de eu não quero isso, não quero aquilo, essa atividade alimentar, forçar alimento, a gente só vai piorar esse quadro. Então, a gente tem que ver o que tá causando para eliminar o que tá causando para ela poder comer. Porque senão, o que a gente sinaliza para a criança, né? Quando ela fala não, ela não é respeitada. Sim. Ela já falou que não quer e a gente tá enfiando comida nela, né? Outra coisa também, ela começa a ver que essa questão, né, do não, né, que ela não tá sendo respeitada, e outra, ela começa a entender que, ok, mesmo se ela falar não, eu tenho que comer mais. Então, isso, futuramente, pode gerar transtornos alimentares, né? E a gente vê hoje, que a gente estava conversando mais cedo, né? A gente come as coisas sem querer comer, né? Então, a criança, ela nasce com esse regulador de apetite. E quando a gente vai forçar nela a passar desse limite, ela vai perdendo isso. Então, o que a gente tem visto, né? Alguns estudos já têm relacionado essa questão de obesidade infantil com isso. Porque a gente corta, a gente elimina esse regulador natural que a criança tem. E não só a criança, né? A gente vê a obesidade hoje é um problema mundial, né? Então, assim, claro que eu não tô falando que é só isso que pode estar causando, né? Tem várias coisas também. Mas tudo começa na infância. Então, se a gente não respeita os limites do corpo da criança, isso pode desencadear problemas graves. Então, assim, eu lembro muito bem quando eu morava em Dublin, porque eu fui babá, né? Então, foi até quando eu comecei a observar um pouco essa questão de alimentação infantil, né? Então, muitas das casas que eu trabalhei, jantar, às vezes eu ficava encarregada do jantar, porque os pais chegavam em casa, né? Aí as mães me mandavam mensagem e falavam, tem fish fingers na geladeira e batata, só pôr no forno. As crianças comiam tudo, sabe? Claro, mas assim... Imagina, não vai comer, né? Até eu vou comer, né, gente? E o problema é que tá formando o paladar. Tá formando o paladar, tudo, né? Acho que o problema, até falando como mãe, né, gente? Às vezes a gente não vai ter tempo mesmo. Vai ter tempo. E tudo bem. Vai sair, vai comer um hambúrguer. Até porque o hambúrguer, eu acredito, tá? Não é a pior coisa do mundo. Não, e não tem nada de errado, né, gente? Porque a gente faz isso também, né? Faz parte, é saudável. A criança não comer tudo, comer de tudo do corpo, né? Mas todo dia você ter como única opção o troço fácil. É o fazer parte da rotina, né? Tu saber que tu vai comer hambúrguer, tu saber que vai comer batata frita, vai comer pizza. Você vai comer, porque tipo assim, a gente não pode pôr o filho nosso numa bolha. Não. Tipo, você vai em festa de aniversário? Vai ter lá.
Isso é uma coisa que eu observei muito no Brasil, porque, igual eu falei, minha família é muito grande, né? Sim. Então a gente ficou lá, tinha aniversário quase todo final de semana, Nossa. né? E aí, bolo, brigadeiro, todas as coisas. E teve o aniversário do filho de um primo meu, então tinha aquela mesa, né? E cheio de docinhos, igual a gente sabe tá que festa de criança, né? E aí, a hora que cantou parabéns, todas as crianças já estavam em volta da mesa. E eles começaram, assim que acabou de cantar parabéns, já docinho, docinho, assim. E ele tá lá paradíssimo na beiradinha da mesa. Ele, pode, mamãe, pode, mamãe, pode, mamãe. Aí, ai, meu Deus. Pode ou não pode? Pode. Aí ele foi, pegou um brigadeiro, né? Aí ele foi, pegou o brigadeiro, saiu assim, todo feliz com o brigadeiro na mão, né? Ele mordeu um pedacinho e falou, ai, não gosto. Eu falei, ai, perfeito. Por dentro, né? Mas é aquilo, é o que a gente oferece, não é uma coisa que a gente oferece sempre. Aquela de paladar, né? Não tá acostumado, Mas também né? tem o outro lado. Justamente por ser uma coisa especial, a criança ela vai acabar com aquilo, né? Porque ela comeu e falou, putz, que delícia, eu vou aproveitar, porque eu não como Mas aí, isso. o que acontece? Aí vem muito da gente, né? Se você mostrar pro seu filho que aquilo é uma coisa restritiva, ele vai querer. Mas se você mostrar pra ele que aquilo faz parte, fala, é gostoso, né? Pode comer. É errado a gente falar assim, isso eu falo, tá? A gente não come sempre porque não faz bem. Não é A saudável. gente come é saudável, não é saudável. Não é saudável, mas a gente pode comer de vez em quando. Por exemplo, sorvete. Às vezes elas comem final de semana, assim, sei lá, uma vez por mês, né? Eu falo isso. A gente come pouco, a gente não come um monte, porque não faz bem pra nossa saúde. É o que falar isso? E não é. Mas pode melhorar. Tá? Me ajuda, Mas pode me melhorar. ajuda. Porque assim, a criança ela ainda não tem a noção de que é saudável. Não. Então, se a gente falar a gente não come porque não é saudável, eles não vão entender, não é? Então, o que você pode falar? Se a gente come, né? Aí você fala. E assim, e você come junto também, sabe? Você come e fala, é gostoso, né? Fala, então depois a gente terminou, né? A gente come um pouquinho aqui. Aí você pode falar, a gente não come muito, porque isso não faz muito parte do que a gente come, né? A gente come alimentos, faz a gente crescer, ficar forte, né? Cuida da nossa, pra gente ficar... Bom, eu falo muito com meu filho, os robozinhos, né? Que eu uso os anticorpos, eu falo como os robozinhos do corpo. Então, você pode usar alguma coisa assim, sabe? Esse é um alimento muito gostoso, né? Mas ele não ajuda a gente nisso, tá bom? Quando tiver alguma coisa, a gente pode comer mais. Eu falo muito de ter força pra brincar. Isso. Pode usar tipo, quando a Júlia não come carne, às vezes, né? Tem refeição que ela come todo o resto e deixa a carne. E aí, não é sempre. Mas ela faz. E aí eu falo pra ela o seguinte, eu falo, a carne... Aí até, de novo, né, dando muita informação, mas acho que em algum momento ela vai entender. Mas eu falo, a carne tem proteína. Você sabe o que a proteína faz? A proteína dá músculo pra gente. O músculo deixa a gente forte pra brincar na creche. E aí eu vou contando uma historinha, né? E aí eu vejo que ela come um pouco. Não come tudo, porque não é a praia dela. Mas ela dá ali as colheradas, tipo, me convenceu, sabe? Dá as colheradinhas e larga. Mas pelo menos ela entendeu que aquilo ali é importante pra ela, né? Sim, mas essa questão de dar muita informação, não tem problema, porque você tá explicando pra ela o que é. Sim, e ela entende. Ela entende que na verdade aquilo vai impactar. Eu vou brincar na creche? Não, vou sim. É o que ela capta, né? É o que ela capta, já tá bom. E assim, o que a gente não pode, que a gente tem que evitar de fazer é forçar a criança a comer. Né? Se você falou com ela e ela entendeu e ela quer comer, você deixa ela comer. Agora você vai falar, não, eu não quero. Aí você fala, tudo bem, a gente pode comer depois. Tá bom. Né? Não tem problema. Né? E mostrar pra criança que tá tudo bem também, se ela falar não. Né? Não é o fim do mundo, você não vai ficar chateado, porque às vezes o que acontece? Quando a gente começa a forçar muito, e eu já vi muitas vezes também, ela fala assim, você não comeu tudo, eu vou ficar triste. Isso eu não faço não. Isso a gente não faz. Isso eu não faço não, de jeito nenhum. Isso a minha mãe faz isso, gente. E a minha sogra fala, é uma coisa também que eu acho assim, eu só olho pro meu esposo assim e falo, né? Fala, tem que comer tudo pra crescer forte e grande, né? Tipo assim. Aí então eu falo assim, good boys. Tipo assim, good boys comem todo o jantar deles, sabe? Então o que a criança começa a associar? Se ele não come, ele é mau. Ele é mau. Sabe? Tem que comer tudo pra ser bom, tem que comer tudo né? pra ser bom, sabe? Tipo assim.
E isso a gente começa a causar muito problema na criança, sabe? A gente vai criar uma criança que vai precisar de um terapeuta. E vai gerar vários transtornos alimentares, né? Sim. Ou que não come, ou come demais, né? Come demais. E isso tudo é muito importante a gente deixar claro que nós, como mães, pais, educadores, a gente não faz isso por maldade. Não, né? não. Então, assim, não é que você vai pensar, nossa, agora eu causei esse problema no meu filho. Não, você não causou porque você quis, sabe? É uma coisa que você não tinha conhecimento, sabe? Sem intenção, né? E como é que... Eu que tô muito curiosa pra saber o que você fez com o seu filho, tá? Queria saber o que você fez com ele. E, de repente, assim, dar umas dicas mais genéricas, né? Porque é aquilo que você falou, né? Dependendo do que seu filho precisa, você vai usar uma estratégia diferente. Sim. Mas... O que você fez com o teu filho e o que as pessoas podem prestar mais atenção em casa? Você deu aí a dica das seletividades ocultas. O que elas podem fazer em casa, né, hoje já, para acabar com essas seletividadezinhas mais pontuais, né? Tá. Então, o meu filho, eu fiz o seguinte. Quando ele começou a falar não, eu comecei a observar. Porque ele falou não um dia, como eu falei, né? Depois ele falou não de novo. Ele falou não de novo. E aí, depois que eu errei, né? Que eu comecei a oferecer todo dia, né? E aí eu comecei a observar, tipo, por que ele tava falando não, né? Então, e aí, o que eu observei? Como eu já tava acostumada que ele comia brócolis todo dia, então pra mim era uma coisa óbvia que ele ia comer, né? Então, quando ele falou não, o meu comportamento foi um pouco assim, como assim você vai comer? Você come todo dia, né? Então, assim, eu dei pra ele um pouco mais de espaço, né? Ele falou não. Então, assim, eu passei a não oferecer todo dia. E eu comecei a oferecer em formas diferentes também. Então, por exemplo, e assim, eu não forçava. O que eu comecei a fazer? Comecei a pôr um prato de salada na mesa. Porque antes eu punha no prato dele. E aí eu comecei a pôr na mesa. Entendeu? Então, assim, eu punha... a carninha, o arrozinho e feijão no prato dele. E a salada, eu comecei a fazer um prato de salada. Então, foi na mesa o brócolis, a cenoura, couve-flor, outras coisas, né? E aí eu comia, meu esposo comia e eu deixava o prato lá. Então, assim, um dia ele comia a cenourinha, depois e o brócolis ia ficando, sabe? Mas, assim, umas 3 vezes na semana eu colocava o brócolis lá de novo, né? Ou colocava ele cozido, ou aqueles... tanto aquele que a gente corta, que a gente fala de brócolis japonês no Brasil, né? Ou então aquele que vem os cabinhos, e cozinhava assim, aquele maiorzinho. E deixava ali na mesa. Então fazia picadinho, refogadinho e colocava ali. Mas estava sempre ali, sabe? Mas eu não punha no prato dele. Eu deixava ali, sabe? E aí eu deixava as comidas que ele gostava. E ele gosta muito de mirtilo. Então tinha sempre o mirtilo ali na mesa também. Que ele associa um alimento seguro, um alimento que ele gosta, com os outros alimentos que ele não tem muito conhecimento ainda, sabe? Né? E aí eu fiz isso durante umas 2 semanas, e aí um dia ele pegou uma coisa. Então assim, eu falei, então dá certo, sabe? Então assim, se o seu filho começa, que eu falaria, se ele começa a rejeitar um alimento específico ou mais alimentos, faz isso, não põe no prato dele. Põe na mesa e deixa a criança se servir. Sim. Tá? E você vai observar, porque ela vai ver, igual a gente falou muito, né? Você pega, seu esposo pega, outra criança pega. E aí, a hora que ele se sentir confortável, ele vai pegar aquele alimento. A hora que ele vê que não tem pressão, né? Que a gente não tá forçando, que é uma coisa leve, né? Ele come se ele quiser, né? Ninguém vai forçar ele a comer. Então, isso eu acho que começou a mudar muito, sabe? E aí eu comecei a olhar também a questão da cadeira. Porque a gente tinha uma cadeira na mesa, né? A high chair, mas ela não tinha encosto do pé. Então aí eu comecei Então aí o que eu fiz? A gente colocou, né, um encosto pro pé. E eu vi que melhorou um pouquinho também a questão dele ficar mais tempo na mesa. E eu sempre tento fazer uma rotatividade de alimentos para ele ter contato com o maior número de alimentos possíveis. Então o que eu criei? Um cardápio. Então, assim, é que eu achei que foi fácil, sabe? Então, eu peguei uma planilha de Excel e criei. Coloquei colunas diferentes. Coloquei, assim, proteínas, né? Igual você tá falando. Tipos de carne. Então, quais carnes eu vou oferecer pra ele, né? Frango, porco, carne de boi,
e ovelha, né? Que meu esposo gosta muito de carne de ovelha, então a gente oferece pra ele também, né? Aí proteínas, carboidratos. Então, batata doce, arroz, macarrão, mandioca e inhame, que no Tesco tem inhame. Tem outros lugares também que a gente acha, né? É muito raro. É raro. Talvez nesses turcos, né, que tem essas fruteiras, eu acho que tem também. O Tesco grande você quase sempre acha. E coloquei lá inhame, né? Aí, sim, os mais comuns, de vez em quando eu misturo outras coisas, né? Aí, legumes, verduras, fui colocando, né? Então, eu tento misturar. Então, por exemplo, claro, se hoje eu comprei batata doce, então, o que eu parei de comprar? Parei de comprar aquelas... quando você vai no Tesco, no Aldi, qualquer supermercado, eles têm um saco grande, né? De batata doce. Eu parei de comprar aquele saco grande porque eu tava desperdiçando muita coisa. Então eu comecei a comprar elas separadas. Então, por exemplo, eu compro uma batata doce, né? E faço 2 dias, né? Então essa semana eu vou fazer batata doce e vou oferecer macarrão, vamos supor. Então eu ofereço então aí eu intercalo o que eu tô oferecendo, sabe? Porque a gente também, a gente tem que fazer um pouco de tudo, né, gente? Você tem que fazer que você possa ofertar coisas diferentes, mas não sobrecarregar o seu tempo na cozinha e não desperdiçar alimento. Porque foi o que eu observei que estava acontecendo lá em casa, sabe? Porque eu tentei fazer assim, cada dia um alimento diferente, e aí quando veio, ou eu tinha que congelar tudo. Você vive pra cozinhar, né? Eu tinha que congelar tudo, porque senão eu ia ter que jogar fora. Sobrava, né? Ou então eu ia ter que jogar fora, sabe? Então eu levei um tempinho pra organizar, entrar nesse coisa, né? Mas aí, por exemplo, aí a questão das verduras, né? Se eu vejo que tem uma coisa que ele recusa hoje, amanhã eu não ofereço. Aí no outro dia eu ofereço ela de novo. Mas eu não forço. Eu deixo lá. Deixa na mesa. Deixo na mesa, sabe? E ele vê todo mundo comendo e ele acaba comendo, sabe? E tem funcionado muito bem. Tem funcionado muito bem pra gente, sabe? Eu posso falar assim que hoje ele... Claro que tem dias que ele fala não. E outra coisa também. Que a gente vai ver que às vezes a criança fala não, ela não quer comer. Não é porque é sinal de seletividade alimentar, é algum processo de desenvolvimento infantil, tá? Então, por exemplo, qualquer coisa que tá acontecendo com ela no organismo, qualquer coisa fisiológica, talvez ela não vai querer comer. Vai refletir, né? Se tiver nascendo um dentinho, não adianta, né? Porque talvez não vai querer comer, Tá porque doente. dói. Ou tá doente, tá com uma gripe, né? Ou tá... Não vai comer, o apetite diminui mesmo. A gente Aqui, tem quando que... elas ficam doentes, elas não comem, né? Come muito mal. come muito mal, E eu sabe? não forço. E a gente respeita. E tento pegar, aí sim, eu tento buscar alternativas, mas quando tá doente. Isso. Porque aí é aquilo, você quer que a criança fique forte pra combater aquela doença, né? A criança não come absolutamente nada, ela não vai parar em pé. Então eu tento ali, quer um leitinho, alguma coisa. Isso, mas fora de doença, eu não fico fazendo mais a isso. mesma coisa. E é interessante porque esses dias o meu filho ficou gripado, né? E aí mesma coisa, eu não tava comendo, e eu não queria oferecer macarrão de novo, né? Eu falei, já sei fazer uma sopa. Mas eu nunca tinha feito sopa, gente. Que momento péssimo pra oferecer, né? Diferente. E claro que ele não quis, né? E assim, e tá tudo bem. Aí, né? Ele nunca viu aquele negócio líquido lá, né? Nunca viu, tá doente. Nunca viu, tá doente, não vai querer comer nada. Então, tipo, eu ofereci no momento errado, sabe? Tipo, aí eu vou fazer de novo e oferecer no momento que ele tá num outro momento, sabe? Mas sim, vou oferecer de novo e outra coisa também, quando você vai fazer outras coisas também, assim, envolver a criança no processo. Sim. Sabe? Isso eu tento fazer de vez em quando. Envolver a criança no processo, sabe? Leva ela no supermercado, deixa ela escolher, deixa ela ver o que tem ali, sabe? Porque também, é igual quando a gente tá falando daquelas causas ocultas, né? Você põe comida no prato, a criança não tem nem ideia de onde que aquilo veio. E o que é, né? O que é aquilo, né? Então, você leva no supermercado, ele vai ver. Esse aqui é o brócolis. Esse aqui é uma laranja, né? Porque às vezes, na hora que ele vê, tá tudo cortado já no prato, ele não tem ideia do que é, né? Então, é deixar a criança se familiarizar com o processo. E deixar... Eu sei que às vezes a vida da gente é muito corrida, a gente quer fazer as coisas muito rápido, mas envolve a criança no processo de cozinha também. Deixa ela cozinhar. Lavar os legumes. Eu comecei a colocá-las pra fazer isso algumas vezes, não sempre. Mas algumas vezes elas lavam. Pra mim, colocam na panela, aí eu explico como é que é. A mamãe põe a água e agora vai cozinhar. Sim. E
eu às vezes botei pra ralar cenoura comigo. Eu ralo, né, lógico. Mas aí eu ralo e elas vêm ali eu fazendo e elas ficam pedindo pra comer. E eu dou. Às vezes eu acho antes que do jantar, mas eu dou. O importante eu faço a mesma coisa. é o participar, não precisa obrigatoriamente botar a criança pra fazer, né? Não, Mas às é o vezes não vai participar dar. junto. E a questão não precisa todos os dias tu envolver a criança, não é sobre isso, Não né? é sobre isso. É lá uma vez ou outra tu botar a criança pra participar. Gosto, porque ela começa a ver, também. que às vezes a gente acha que a criança está desenvolvendo seletividade alimentar, e às vezes é só alguma coisa que aconteceu no passado com ela. Então aquilo, ela lembra daquilo. Sim. Então, por exemplo, que acontece muito, né? Às vezes ela comeu uma coisa que não estava boa, então ela engasgou com alguma coisa, então ela vai e vê aquele alimento como um alimento perigoso, entendeu? Então, por exemplo, ela tá lá comendo um potinho de moranguinho, né? Tá lá comendo. Ela pegou um e não tava bom. Né? Ela falou, esse não tá bom. Ela falou, não quero. Então, quando você oferecer o morango de novo, ela vai associar aquele morango com aquele morango que ela comeu que não tá bom. Então, ela vai falar não, mas não é porque ela não quer o morango, é porque ela associou aquele morango com alguma coisa, o moranguinho que ela comeu, que não tava bom. Tava registrado já no cérebro, né? Como é que resolve E aí, isso? da mesma forma, né? Com paciência e tudo. E você come, você fala, esse daqui não tá ruim não, esse aqui tá bom, né? Esse aqui tá bom. Aí esse aqui tá suculento, você quer provar? Experimenta. Você fala, não quero. Não, tudo bem. Mamãe tá comendo, viu? E você come e mostra pra criança que é seguro, né? Então, acho que quando a gente, como, né, mães, principalmente a gente que tá mais ali com a criança na hora da refeição, quando a gente começa a entender que a criança ela não tá sendo chata, ela não tá, tipo, batendo de frente com você, não é pessoal. Nossa, eu usei essa frase também. Não é pessoal, o adulto tem que entender, não é pessoal com ele. Não é pessoal, sabe? A criança, ela tá lidando com alguma coisa que causou aquilo. Tipo assim, ela tá tentando entender, ela tá tentando se reorganizar, ela tá tentando, né, ver o que vai ser agora. Ela tá aprendendo. Tá aprendendo. E se a gente desestabiliza ou então força, a gente não tá ensinando. Não tá ensinando. Né? Então, assim, por isso que eu falo, é um trabalho muito mais nosso, uma reforma interna, um jeito de agir nosso, do que a criança. A criança, ela tá só refletindo aquilo, né? Então, vai muito da gente se esse processo vai passar rápido ou se ele vai durar meses, né? Ou vai levar isso pra vida inteira. É o jeito que a gente vai agir que vai ter muita interferência. Claro que tem fatores, tem condições médicas, por exemplo, né? E isso tem muitas coisas que a gente consegue, só mudando a forma de agir, tudo consegue resolver. Tem coisas que não, por exemplo, se condições médicas, por exemplo, ela tá resfriada, tá com ela não vai comer, né? Se ela tem um processo se a criança tem uma dificuldade de engolir um alimento, disfagia alguma coisa, a gente tem que trabalhar de uma outra forma, né? Mas isso aí o adulto vai perceber quando todas essas outras coisas que ele fez não deu certo, né? Isso. Por isso a importância de investigar, né? Começar por essas causas que você falou. Começa por aí, tenta, muda, ajusta. Não resolveu? Então vamos investigar mais a fundo. Mais a fundo. Tempo. Quanto tempo que a gente dá depois de adotar essas novas medidas, né? Pra observar as mudanças. Porque aí, antes de buscar ajuda extra, né? Normalmente, o que a gente pode ver? Quando você começa a mudar, algumas coisas você já consegue observar na próxima refeição. Que já mudou alguma coisa, sabe? Às vezes, mas eu acho assim, pra ter uma margem de segurança, umas 2 semanas, sabe? Você fazendo aquilo constantemente, sabe? E aí você vai ver se isso tá mudando. Mas você tem que ver, como tem várias causas, às vezes a gente tá trabalhando numa causa, mas às vezes a criança pode estar com aquele coisa de uma outra causa. Então, por exemplo, se for coisa de textura ou alguma coisa sensorial. Então, por exemplo, a criança não gosta daquela textura. Né? Pode ser que ela não gosta daquela textura porque ela realmente não gosta, né? Ou porque ela teve alguma coisa que ela lembra aquela textura e ela criou tipo uma aversão, né? Então, não adianta a gente mudar outras coisas. Não adianta eu chegar na mesa calma, tranquila, se a questão dela é a textura. É a textura. Entendeu? Então, por isso que é importante a gente oferecer o alimento também de formas diferentes. Né? Pra ver, então, por exemplo, ofereceu a cenourinha ralada.
oferece ela cozida, oferece ela ralada mais grosso, ralada mais fina, quadradinha. né? Quadradinha, Sim. para ver. Então a gente tem que explorar um pouco mais os alimentos, as formas que a gente prepara, para ver se a criança vai comer. Sim. Ovo, às vezes, né? Acontece muito. A criança não come o ovo cozido, né? Faz ele não refogado, faz ele tipo mexido, né? Faz ele, vou falar frito, mas não é frito, é quando você só unta um pouquinho a panela e põe ele, né? E aí deixa ela comer. Ela gosta com a gema mole ou com a gema dura, né? E aí vai fazendo isso, né? O brócolis é a mesma coisa, né? Oferece os floretes, né? Oferece aquele compridinho. Corta ele pequenininho, só florzinha. Refoga ele. Vê se ela vai gostar, né? Pode parecer bobeira também, mas corta a cenourinha diferente. Sabe aquelas faquinhas que fazem umas ondulações em si? Eu também tenho. Eu cortei uma vez, depois nunca mais, dá muito trabalho, mas eu tenho. Tipo, tenta aquilo, sabe? Vê se sim, porque aquilo lá, querendo ou não, ajuda. Então, quando eu fiz a introdução alimentar, aquela faquinha me ajudou muito. Porque ele conseguia segurar, porque como ela dá aquelas voltinhas, a criança consegue pôr o dedinho e segurar. Então, na nossa introdução alimentar, aquela faquinha ajudou muito. Então, tipo, mamão eu cortava com ela, porque ele fica menos escorregadio, né? Então, tudo que ficava escorregadio, eu cortava com ela, porque você consegue pegar um pouco mais, né? Então, muda a forma. Arroz, a mesma coisa, né? Por exemplo, lá em casa, outra coisa também. O arroz, eu não sei, tipo, lá em casa a gente só oferece arroz integral, né? O arroz branco e outros carboidratos brancos eu prefiro não oferecer por causa do tempo de digestão, né? Então ele não tem muitos nutrientes, não tem muita coisa. Então eu sempre opto pelo integral. E outra coisa também, se trocar, sabe? Você oferece o integral, oferece um pouco o arroz branco, para a criança ver diferente. Porque depois, se você oferecer sempre o arroz branco ou sempre o arroz integral, pode ser que ela não aceite o outro quando você tentar oferecer, sabe? Estranha muito, né? Estranho, porque a gente estranha, né? Então, assim, até criar aquele paladar, então demora. Então, isso. Outra coisa que pode fazer também, mistura, faz o arroz colorido, né? Cozinha com cenourinha, com vagem, faz um arroz diferente com vegetais, né? Então, que ela vai vendo outras formas daquele alimento oferecido. Porque se ela chegar, se um dia, né, se oferecer alguma coisa, ou ela vê alguma coisa no restaurante, sei lá, que a gente for, né? Ela vê um alimento diferente, ela vai falar, eu comi isso. Eu já vi alguma, eu conheço, né? Isso é familiar. Então já ajuda muito essa questão. Outra coisa também que ajuda tanto na forma de apresentação quanto na condição nutricional. Cozinha arroz com outras coisas, por exemplo, com lentilha, né? Com quinoa, né? Que é uma coisa tipo assim, que a gente não tem muito hábito de comer. É muito saudável, né? E você oferece aquilo para criança, né? Oferece aquilo de um jeito diferente para ele, né? E normalmente eles acabam comendo. Elas amam arroz com lentilha, né? Elas gostam. E quando a gente simplesmente, assim, aceita que a criança não gosta daquele alimento? Existe esse momento? Essa é uma pergunta, uma tricky question. Porque assim, claro que a gente pode ser que tenha sim, sabe? Como nós adultos a gente não gosta de algumas coisas, pode ser que a criança também não gostar, né? A gente tem, agora vamos um pouco da genética, viu, gente? A gente tem alguns genes, né, que determinam o nosso paladar, sabe? Então você tem uma preferência por um alimento mais amargo, você tem preferência por doces, essas coisas assim, né? Então pode ser que a criança tenha, se os pais têm essa predisposição genética, pode ser que a criança tenha isso também, né? Então, por exemplo, se você está oferecendo um alimento, né? E a criança toda vez é só aquele alimento, ela come tudo mais que você oferece, mas aquele alimento específico, ela não come. Ou então assim, ela até põe na boca, mas ela tira, mas você vê que ela come tudo, né? Ela come tudo mais. Então aí é a hora que você fala, bom, esse alimento realmente ela não gosta. Mas isso não quer dizer que você nunca mais vai oferecer, né? Você dá um espaço, põe na mesa de novo e vê, entendeu? Porque pode ser que aquele alimento
ela não gosta mesmo, sabe? Ela não gosta mesmo do gosto daquele alimento. Que acontece que a gente também, Sim, né? sim. Então pode ser isso, tá? Mas assim, espera um pouquinho, oferece, mas nunca força. A gente sempre fala, nunca força a criança a comer. Mas pode ser que a criança tenha Mas pra você ver, se é só aquele alimento, é só observar o restante da alimentação dela. Sim. Né? Normalmente a gente fala, uma criança que come menos de 20, 30 tipos de alimentos, é uma criança que você pode considerar que ela tem seletividade alimentar. Então, se você oferece para sua criança, né, de tudo que você oferece, ela escolhe sempre entre 20 e 30, ela não passa disso, então você pode ver que ele tem uma coisa que precisa ser tratada, sabe? Então, se você oferece, se a criança ela come 50, 60, 100 tipos de alimentos, e aquele específico ela não come, pode ser que seja uma coisa daquele alimento. Que ela não gosta mesmo. Ela não gosta Ou às mesmo. vezes até alimentos com gosto parecido, tipo amargo, né? Sim. Eu odeio coisa amarga. É tudo amargo. Café, eu não tomo café. Jiló, né? Berinjela, dependendo do cozimento, eu não consigo comer, eu acho amargo demais. Então tudo que é amargo pra mim não rola. Sim. Eu não Então como. pode ser que isso venha dessa predisposição genética, né? E como a gente sabe, genética passa E a para os gente passa filhos, pra eles, né? Sim. Então você observa, né? Se você vê que, né, você tem oferecido isso, aí tem que ter importância. Se você não gosta, mas não deixa de oferecer. Não, com certeza. Não. Porque aí que às vezes... Aí não tem como dizer se a criança gosta ou não, né? Eu não Oferece, posso né? ditar. E assim, claro. isso que você trouxe muito importante. Se você não come, se você não gosta do gosto, você não consegue comer, que seu esposo coma. Um dos dois tem Um dos dois tem que comer, pra criança ver. Porque tipo, se você não come, seu esposo não come, a criança não vai comer. Porque ela não vê vocês comendo. Como que ela sabe que aquilo é um seguro, sabe? Igual a gente vê muito filme, né? Você fez a comida, você pôs lá alguma coisa lá, né? Você fala, não come. Ah, não vou comer, não. Aí eles falam, mas por que você não vai comer, né? Eu fico assim, né? Ah, por que você não vai comer? Suspeito. Então, assim, sempre tem um dos adultos que a criança confia comendo aquele alimento, sabe? E assim, comendo com prazer, sempre. O dia que eu trouxe beterraba, Comer e comentar. eu trouxe beterraba um dia que eu falei pra Clarice, Aquela é a adulta que oferece beterraba. ela assim, ai, vontade de comer beterraba. Aí trouxe beterraba. Nossa, daí elas viram comendo. Que isso aí? Daí assim, beterraba, quer experimentar? Quer. Comeram a beterraba Comeram toda. tudo. Mas elas tendem a comer mais o que tá no nosso prato. Porque com a vida corrida que a gente tem, eu imagino assim, que quem principalmente pra quem tá aqui, sem apoio nenhum. A gente não tem rede de apoio, sabe? É complicado. Então a gente aqui busca na creche, aqui cozinha, aqui lava roupa, aqui limpa a casa, tipo assim, e aqui trabalha. Tipo assim, tudo é a gente, né? Então tem dias que não vai dar pra oferecer. Tem dia que não vai dar pra oferecer. E tá tudo bem, E é isso, sabe? né? Tem dia lá em casa também que é muito corrida. Eu consigo oferecer o quê? O arroz que tava congelado, o feijão que tava congelado, a carne que tava congelada. E às vezes, eu não consigo oferecer uma verdura, porque eu não tive tempo de ir no mercado. Eu já tive várias De ir no vezes de mercado. não ter legume também, e é isso. E assim, é um dia atípico, sabe? Aquilo não é a rotina da criança, aquilo não é o que acontece todo dia. O importante é a maior parte ser certo. Sim, sim. Agora, uma coisa que tem, igual eu falei, né, oferecer o arroz congelado, tudo congelado, uma coisa que às vezes ajuda também, salva a gente um pouco, igual você falou, principalmente a criança. Dá comida pra ela e depois a gente resolve o que faz, né? Então, eu faço isso até hoje, né? Comecei a fazer essa introdução alimentar dele e eu trago isso até hoje. Quando eu faço, por exemplo, feijão, que eu cozinho em uma quantidade maior, né? Eu congelo nas forminhas que eu comprei quando eu fiz a introdução alimentar dele. Que são umas forminhas menorzinhas, então, que ficam uns cubinhos mais ou menos assim, né? E eu guardo. O arroz, a mesma coisa. E toda carne que eu cozinho, eu sempre tiro um pouquinho e faço isso. Porque numa emergência dessa, eu consigo oferecer pra ele pelo menos carne, arroz, feijão, ou purê de batata, também você consegue congelar e pôr ali, do que ter que pedir takeaway e dar pra ele alguma coisa, sabe? Tipo assim, alguma coisa qualquer. Agora, outra coisa que eu comecei a fazer também, umas 2 semanas, quando eu comecei a cozinhar, lembra quando? A minha avó que fazia muito isso. Você pica a cenourinha quadradinha, vagem,
beterraba pequenininho, refoga tudo e cozinha. Faz aquele tipo sei lá. Eu falo refogado. Um refogado de legumes, sabe? Refogado. E aí eu comecei a congelar também. Porque quando chega nesses dias que tipo ou a gente chega em casa muito tarde, ou fico apertado pro trabalho, não consigo fazer uma janta, né? Eu descongelo esses cubinhos tudo, ponho no pratinho dele e pelo menos eu sei que Ele vai comer. ele vai comer alguma coisa mais saudável. Isso, né? E tem uma outra isso coisa que eu acho muito importante, assim, do momento da refeição, né? Quando a gente sai de casa. E aí você vai, com certeza, concordar comigo, pelas coisas que você falou antes. No verão, a gente gosta muito de sair, ir pra parque e tudo mais. Então, o piquenique é ótimo, né? Sim. Então, assim, eu foco muito mais na qualidade da experiência de um piquenique, de, ir pra um parque, pra um lugar aberto, a criança vai curtir, do que na qualidade da comida. Então, assim, pra mim, a qualidade da comida ali é totalmente secundária, assim. Sim. Eu vou me importar minimamente? Lógico. Mas eu acho muito mais prazeroso o momento de você chegar, sentar no chão ali, com teu filho no parque. A gente vai no mercado, compra sanduíche. Aí, óbvio, leva uma frutinha, né? O sanduíche, dá pra escolher um atum, um negócio melhorzinho. Mas, assim, sem essa pressão, sabe? Sim, também. com certeza. Porque a criança até acaba comendo mais. E comendo com mais gosto, porque tá ali a família. E todo mundo relaxado. É uma coisa diferente. E o emocional da gente. Então, assim, às vezes, ter esses momentos, né? Você falou que você se privava de ir em restaurante e tudo mais. Às vezes, isso era muito importante pra você. Sim, com certeza. Pra manter ali o teu eixo, né? Isso, muito importante. Então Então assim, tá, tu quer dar aí uma mensagem final pra talvez alguma mãe, alguma família que esteja passando por esse momento? Claro, claro que quando tá nesse momento a gente fica desesperada, né? A gente quer alguma solução rápida, né? Mas a primeira coisa que eu vou falar, às vezes pode ser que muitas não falam, ai, não, tipo, não apavorar, sabe? Não apavorar. A gente escuta muito falar que seletividade é uma fase, ela vai passar, mas ela vai passar se a gente agir, tá? Se a gente não fizer nada, ela não vai passar, ela vai ficar lá. Então a primeira coisa que a gente tem que ter é ter calma. Sabe, ter calma, tentar entender o que está acontecendo, por que a criança está apresentando aquela seletividade, o que está causando aquilo, né? E aí a gente trabalhar naquela causa, né? Então, de tudo que a gente falou, você começa a observar o que pode estar causando, né? E aí trabalhar naquela causa, sempre, sempre, sempre com muita calma, muita paciência e nunca levar pro lado pessoal, que aquilo não é com a gente. Não é com a gente, né? Então é aí que às vezes muito pai se desespera e acaba tomando ações que vão prejudicar ainda mais. Então é sempre manter a calma, entender o que a criança está passando e tentar buscar o que está causando aquilo para resolver. E é assim que a gente vai conseguir tratar. Né? Então tá, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui, adorei. Foi muito bom estar aqui, muitas informações, né? Espero que o pessoal aí de casa gostem, né? E compartilhem com mais mães, com mais famílias, porque com certeza tem muita mãe passando por isso, né? Qualquer dúvida também, né, gente? Isso qualquer dúvida, deixem nos comentários que a gente pode passar pra Gabi, ela pode responder vocês. E a gente vai deixar os dados da Gabi, as informações dela, caso alguém queira contactar também, de repente fazer uma consulta com o seu filho, na descrição, para que vocês conheçam aí mais o trabalho da Gabi também. Obrigada, gente. E só uma coisa, então, nessa questão que a Clarissa falou, muita gente tem me pedido, que eu tenho ajudado várias amigas nessa área, elas me pediram para começar a trabalhar com isso, né? E eu comecei o Instagram, tem pouquíssimo tempo, tem 2 posts só, mas pretendo alimentar lá mais, que são informações muito relevantes e que ajudam muita gente, né? Então vamos deixar aqui então vai ficar tudo na descrição, pra vocês verem, pra contactarem a Gabi também. E vocês acompanhem ela aí, então. Bom, obrigada, meninas, foi ótimo. Obrigada a você. Tchau, pessoal. Tchau.